Quero meditar com os irmãos no Evangelho de Jesus, capítulo 22, de Lucas. Lucas 22. Você achou Lucas 22, versículo 31, que diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Aleluia. Se você estiver atento, esse texto foi lido no domingo passado. E eu quero voltar a ele hoje, porque eu vejo nesse texto uma advertência, uma garantia e uma promessa. Principalmente nos versículos 31 e 32. O alerta está no versículo de número 31, quando Jesus diz a Simão: Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Estava se aproximando o momento da crucificação. Portanto, o momento em que Jesus seria entregue na mão dos homens maus, perversos, seria escarnecido, espancado, flagelado, crucificado. E os discípulos que com ele caminharam ao longo de 3 anos, eles não tinham a ideia do que Cristo iria passar. Embora Jesus, por algumas vezes, havia alertado e até dito que seria necessário que ele padecesse. Mas é como se eles não quisessem acreditar. E a poucas horas da cruz, eles ainda debatiam qual deles seria o mais importante, o maior. Três anos e eles ainda estavam imaturos quanto à missão do seu mestre, do seu Senhor. Missão essa que eles dariam continuidade. Eles ainda pensavam no reino terreno,
em Israel, Jesus sobre o trono, e eles, provavelmente como seus ministros, quem seria o maior entre eles. Eles estavam pensando quem seria o maior entre eles a nível de autoridade, a nível de honra, quando Jesus estava pensando em Pedro como o líder que ia estar à frente daquele primeiro rebanho, daqueles primeiros convertidos. Eles estavam pensando em palácios, Jesus estava pensando em corações convertidos a Ele. Eles estavam pensando em fama, porque se eles pensam em ministério, eles pensam em fama, em honra. Jesus estava pensando na conversão de vidas, no cuidado das ovelhas. Jesus não pensa nos novos convertidos como súditos de um rei, mas ovelhas de um pastor. E aí Jesus alerta, avisa Simão do que ele havia de passar. E não demoraria muito, a fé de Simão seria provada. A fé no sentido de fidelidade. O quanto Simão estava disposto a seguir, até onde ele estava disposto a ir com Jesus, o quanto ele estava disposto a sofrer com Jesus ou por Jesus, o quanto ele estava disposto a passar pelo descrédito ao invés da fama, da humilhação ao invés da honra, o quanto ele estava disposto a padecer por aquele que ele disse que era seu mestre. A fidelidade de Pedro seria provada. E a vontade do inimigo era fazer como se fazia o trigo, separar o trigo da palha. Exigia um processo onde se batia o trigo e só depois se peneirava o trigo para separar os grãos dos pedaços de palha. Mas o processo era doloroso. Jesus estava dizendo que Satanás queria colocar Pedro numa prova de dor. Jesus avisou Pedro, e Pedro, ele não entendeu que ali era um aviso. Pedro não entendeu que ali não era uma possibilidade, ali era algo que havia de acontecer. E aqui eu tenho para nós a primeira lição. Às vezes nós ficamos desapercebidos, nos falta o que foi proposto domingo passado, nos falta vigilância, porque quem está em estado de vigilância, ele está em estado de atenção. Ele está ligado, ele está apercebido das coisas, ele está atento. E às vezes nós caímos em muitas ciladas, nós falhamos, nós somos enredados em situações porque deixamos de dar crédito aos avisos de Deus. Jesus disse: Satanás pediu para te peneirar como peneira o trigo, mas eu roguei ao Pai. E Jesus segue: quando tu te converteres, fortalece o teu irmão. Senhor, eu estou disposto. A resposta de Pedro foi: eu estou disposto a seguir contigo, até se preciso for,
a morte. Não, você não está entendendo, Pedro. Você vai passar por um processo. Esteja preparado, era o aviso. Nós, como seguidores de Jesus, nós precisamos estar atentos aos avisos de Deus. Tem avisos que é cuidado, você pode cair. Cuidado, tem uma armadilha logo ali à frente. Fique atento. O inimigo está querendo te enganar. Mas neste caso, o aviso é: esteja pronto, você vai ser provado. Esteja preparado, você vai ser provado. Não é uma possibilidade. É uma realidade. Futura, mas é uma realidade. E eu tenho visto, e já tenho avisado a igreja do processo, da luta que nós entramos e que está sendo travada, e que o inimigo vai se aproveitar desses dias maus para tentar nos destruir, nos afastar da presença, arrebatar dos nossos corações a nossa fé. No caso de Pedro, a provação é: a tua fidelidade vai ser provada, Pedro. No nosso caso, eu tenho anunciado, irmãos, estejam atentos, o inimigo vai se aproveitar de situações para tentar roubar a nossa fé, para tentar nos afastar de Deus, nos desviar do propósito de seguir e servir a Jesus até que Ele nos chame. Tá bom, ali foi o próprio Jesus falando a Pedro, mas nos dias de hoje, o Senhor Jesus fala pelo seu Espírito, e o seu Espírito fala por meio da boca dos crentes, por meio dos pregadores, por meio dos mensageiros, portadores da palavra. E eu tenho anunciado, os irmãos estejam preparados, se vistam das armaduras, se armem com as armas espirituais, busque a palavra, porque pela palavra você vai discernir a ação do diabo e também vai estar pronto para reagir a ela. Ore, oremos. Mas se eu não estiver sendo levado a sério, é possível que durante essa semana não se orou. É possível que durante esta semana, dado o evento do grande feriado, o que se pensou foi em como aproveitar o feriado. Se pode até aproveitar o feriado desde que não se baixe a guarda, porque nós estamos sob ataque. Pedro só não foi pego de surpresa porque lhe foi avisado, mas tão desavisado estava ele que ele só vai se aperceber quando o galo canta pela terceira vez. E Jesus vem saindo e olha para ele. A Bíblia diz que Pedro foi atingido, e Pedro ficou contristado com aquela situação. Ele foi avisado, mas ele não levou a sério. E ele passou por tudo aquilo. Ele poderia passar de uma outra forma se ele estivesse vigilante, se ele estivesse mais consciente do que Deus
lhe avisara. Irmãos, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos entender que nos últimos dias Deus fala por meio da sua palavra e por meio daquele que prega a sua palavra. Deus fala também por meio de profecia. Mas na nossa realidade, o meio mais comum de Deus falar é por meio da pregação da sua palavra. E por meio da pregação da sua palavra tem sido anunciado: vamos vigiar. O inimigo está vindo com tudo. E alguns já estão ficando para trás. Alguns estão caindo pelo caminho. Porque eu não sei o que se passa no coração de alguns. Eu não sei se pensa que quem sobe a este altar e tem o privilégio de pregar nesse púlpito, tem a intenção de preencher um tempo no culto ou de trazer uma palavra de conforto. Não, irmão. Pelo menos quanto à minha pessoa, quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu procuro trazer a palavra de Deus conforme a necessidade da igreja Manancial, conforme nós estamos precisando ouvir. Eu levo muito a sério a oportunidade que eu tenho de, aos domingos, estar aqui transmitindo a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então, assim como eu levo a sério e busco no Senhor qual é a palavra, devem aqueles que ouvem levar a sério. E eu quero repetir: nós estamos num período de guerra, de batalhas mais intensas, como eu preguei no domingo passado. Nós estamos numa guerra, mas existem períodos em que as batalhas são mais intensas, são mais renhidas, e nós estamos neste tempo. Portanto, estejamos atentos, vigiemos. Mas o Senhor Jesus garante a Pedro que, embora Satanás tenha pedido o direito de peneirar Pedro, mas Jesus diz: eu intervi, eu pedi em teu favor, eu intercedi por você, eu me coloquei ante a presença do Pai por tua alma. Nós temos, assim como Pedro, esta garantia. Que garantia? Satanás, ele não pode nos afligir, ele não pode nos tocar, ele não pode fazer nada conosco sem que antes ele tenha de Deus, o Pai, a permissão. E além da permissão do Pai, nós devemos contar com a intercessão poderosa do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Nós temos um poderoso intercessor junto ao Pai, o seu nome é Jesus. E nós temos a garantia que não nos é permitida a provação, por mais que o Senhor permita, nós não passamos por provação além das nossas forças. Aleluia, Deus não nos permite passar por aquilo que nós não temos resistência para perseverar e vencer. Tudo aquilo que nós passamos sobre a supervisão divina. Aleluia, os olhos do Senhor estão voltados para nós. Glória a Deus. Não nos vem provação além das nossas forças, e com a provação Deus ainda nos dá o escape.
escape, aleluia, nos dá o escape. O escape é aquela oportunidade de, no meio da tribulação, a gente buscar um fôlego novo, aleluia, um renovo das forças e continuar lutando, sabendo que o Senhor está supervisionando esta luta, o Senhor está supervisionando esta prova. Ele não nos permite ir aonde nós não temos condições de chegar. Eu roguei ao Pai, nós temos esta garantia, portanto, por mais laborosa, dolorosa, prolongada que sejam as nossas lutas, se estamos nela, se estamos em uma prova, o Senhor sabe que nós podemos vencer. O Senhor sabe que nós podemos passar por ela e não ficar pelo caminho. Nós temos a garantia. Eu acho tremenda as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 4, quando ele fala da condição daqueles que caminham, que servem ao Senhor. Ele diz no versículo 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Eu estava lendo hoje um livro de A.W. Tozer. O nome do livro é como sinônimo, viu? Se regozijando em Deus, mas é outro nome. Mas a ideia é essa. E ele falando sobre Davi, falando sobre Paulo, desses dois homens, um no Antigo Testamento e um no Novo, que buscou conhecer a Deus. E ele discorrendo sobre esse assunto, ele fala da consciência do apóstolo Paulo de que ele não esperava para a vida dele. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele não esperava para a vida dele, como seguidor de Cristo, nada mais além do que ele viu na vida de Jesus. Ora, se o Senhor Jesus foi perseguido, foi atribulado, Paulo não esperava nada mais, nada menos do que o mesmo, como seguidor de Cristo. Mas incrível que a igreja odierna, ela almeja, espera, deseja, busca tudo, menos o conformar-se em ter uma vida semelhante à de seu Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse que o servo não é maior do que o seu Senhor, no que diz respeito, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Então não é de se admirar que o apóstolo Paulo, que tem essa consciência, ora, eu espero para a minha vida o que aconteceu na vida do meu Senhor e Mestre. Ele foi perseguido, atribulado, contristado, mas ele triunfou sobre todas as coisas. Por isso não é difícil de ouvir nos escritos do apóstolo Paulo ele dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, chegamos a ficar admirados, mas não desanimados de seguir a Jesus. Perseguidos, mas não desamparados, ou seja, passaremos por perseguição, mas sempre haverá um que estará do nosso lado, o seu nome é Jesus. Nós não estaremos abandonados jamais.
Aí ele diz: abatidos. Você sabe quando alguém está abatido? É quando alguém é atingido que cai. Acorda, crente. Abatido é quando alguém é atingido e ele cai. Paulo fala da possibilidade do seguidor de Cristo ele ser abatido, dele chegar a cair, mas não cair da fé, ele cair na fraqueza, no desânimo. Abatidos sim, mas destruídos jamais. Aleluia. Nós temos uma garantia, o Senhor intercede por nós, o Senhor está conosco, aleluia. Portanto, nós podemos ser até atingidos, feridos, abatidos, mas o Senhor não nos deixa destruir. Isso significa dizer que Ele vai nos curar se formos feridos, Ele vai nos levantar se nós cairmos, se nós nos cansarmos, Ele renovará as nossas forças, porque destruídos jamais. Então Jesus estava garantindo para Pedro: Pedro, a tua fé vai ser provada, mas não ao ponto dela ser destruída, porque eu já venci em intercessão por você. Sabe o que eu entendo, irmãos? Pelas verdades das Escrituras, que a nossa fé ela só morre. O crente só morre. O crente só é destruído no sentido da fé, desistir de seguir a Jesus, abandonar o caminho, só se Ele quiser. Só se Ele quiser. Jesus diz para Pedro: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, não se apague. Ela pode ser até atingida, sacudida, balançada, mas se apagar, se acabar, eu não permiti. Nós temos essa garantia, irmãos. Nós temos esta garantia que, por mais que passemos por situações em que a nossa fé, ela é até abalada, mas ela não será destruída, se eu continuar me refugiando no Senhor. O Senhor até aceita que a gente faça aquela oração: Senhor, me ajuda na minha falta de fé ou na minha pequena fé. Mas o fato de estar buscando ajuda significa dizer que eu ainda tenho uma fagulha, ou seja, ela não foi totalmente apagada. Oh, glória a Deus. Lembra-te de Abraão, o pai da fé. Ele chegou a duvidar da promessa, ou seja, a fé dele foi até certo nível abalada. Como há de acontecer as tuas promessas se eu não tenho um herdeiro, e aquele que há de herdar é um servo nascido na minha casa? Deus disse: não, Abraão, tu estás enganado, nascido das tuas entranhas será o herdeiro. Aleluia. Abraão, pai da fé, ele teve a sua fé atingida, mas não destruída. O Senhor Jesus garantiu a Pedro, e essa garantia é também para mim e é também para você. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, não se apague, não se acabe. Aleluia. É garantia, irmãos. É a garantia. E em terceiro lugar, nós temos uma promessa. Eu vejo uma promessa
Quando Jesus fala para Pedro: olha, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Eu vejo Jesus falando quanto ao futuro de Pedro, depois daquela provação. Eu vejo Jesus apontando para um futuro de Pedro, que não seria um futuro longe de Jesus, como pretendia Satanás, ao provar a fé de Pedro. E bem que Satanás tentou, pois quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, embora Pedro estivesse entre os discípulos, mas percebe-se que ele não é mais o mesmo, o intrépido, o ousado. Não, ele está por acolá. E a sua fé está abalada, sim, mas não destruída. Quando ele propõe voltar a pescar, isso fala de como está a sua fé, de como está o seu coração em relação ao que lhe foi prometido e ao que ele viveu intensamente ao longo de 3 anos. Pois ele fora chamado para ser pescador de homens, e ele vivia esta promessa, ele vivia essa esperança, até ele se decepcionar consigo mesmo e negar o seu Senhor. Então, o que ele faz naquele presente demonstra o que ele pensa acerca de seu futuro. O fato dele querer voltar a pescar não era tipo assim: vamos nos distrair, vamos tirar um momento de lazer. Não, não é isso. É o seu coração que está fragilizado, é ele que não se vê como aquele homem digno de receber do Senhor confiança. Ele não se vê digno de ser o pescador de homens que lhe fora prometido, porque ele vergonhosamente negou Jesus. Nem conheço esse homem. Ele está olhando, ele está agindo no presente, mas apontando para o futuro. Eu não me vejo mais como um pescador de homens, eu não me vejo mais como um apóstolo, como alguém que vai dar continuidade à missão do meu Senhor. Eu não me vejo mais. Mas Jesus disse: e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Embora nessa frase nós temos muito do que depende de Pedro. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando tu te converteres, tu fortalece teus irmãos. Está me ouvindo, amém? Mas implicitamente nós temos o que Deus vai fazer, nesse caso fez, para que Pedro se convertesse, e que para Pedro ser aquele que ia fortalecer os seus irmãos. Quando Jesus disse: quando te converteres, converteres é você voltar. Quando tu voltar, porque ao negar ele está indo para um outro lado, ele está se distanciando, mas ele ia ter que voltar. Quando você voltar, você age como aquele que vai fortalecer os teus irmãos. Irmãos, é maravilhoso porque quando a gente chega em Atos, nós vemos o Pedro, depois do derramar do Espírito, saindo e dizendo,
corajosamente. Não, os irmãos aqui não estão embriagados, não. E ele pregando, e ele ganhando aquelas vidas, e ele presidindo as reuniões, ele dirigindo, portanto, aqueles primeiros convertidos, fortalecendo os seus irmãos. Nós olhamos para Atos, os primeiros capítulos, nós vemos um Pedro tão intrépido, tão cheio de Deus, do poder de Deus, levantando o coxo, a sua sombra se refletindo sobre os enfermos, e os enfermos sendo curados, os demoniados sendo libertos. Nós vemos o Pedro dizendo para o Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Eu vou continuar falando, anunciando, pregando a Jesus o Senhor, aleluia. Portanto, nós vemos o Pedro ousado, cheio de coragem e cheio de virtude, sendo exemplo para os fiéis, sendo exemplo para os irmãos, fortalecendo os irmãos. Ou seja, Pedro cumprindo esta parte, depois que ele se converteu, ele fortaleceu os seus irmãos. Mas acredite, ele só se converteu, ele só voltou e ele se tornou forte novamente, porque o Senhor Jesus tratou de ir em busca do Pedro que estava fragilizado, do Pedro que estava abatido, do Pedro que estava desanimado, do Pedro que estava desistindo, aleluia. Nós temos, portanto, uma promessa maravilhosa aqui, aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, aleluia. Tem a parte que nos cabe e tem a parte que cabe a Ele. A parte que cabe a Ele, nós temos a certeza, Ele vai cumprir, aleluia. O que é que nós precisamos, visto que no exemplo de Pedro, ele ficou fragilizado, totalmente desanimado, quanto à proposta do Senhor de ser o líder primeiro da igreja. Ele estava lá pelos cantos, mas Jesus foi em busca de restaurar o coração de Pedro, e se cumpriu na vida dele o que Paulo disse: olha, a minha graça, aleluia, ela vem nessas situações em que você está atribulado, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pois quando você está fraco, aí é que você está forte, aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer por isso que eu me alegro, me regozijo nas tribulações, nas perseguições, nas tristezas, porque quando eu estou passando por essas coisas, o poder de Deus vem sobre mim, me aperfeiçoando, e eu que sou fraco, sou feito forte pelo Senhor que me fortalece, aleluia. Você está me entendendo, irmão? Que Pedro, aleluia, ele esteve fragilizado, e no pensamento dele, aleluia, ele não se achava digno de estar à frente da igreja, mas o Senhor foi lá e o fortaleceu. É isso que nós podemos esperar do Senhor. Quando nós nos vemos fracos, quando nós nos apercebemos frágeis, nós podemos então deixar de olhar para nós um segundo e voltar os nossos olhares para o alto, voltar o nosso olhar para Deus e colocar nele a nossa esperança, e colocar nele a nossa confiança. Senhor, essa luta, aleluia, ela é demais para mim. Eu estou fraco, eu estou fragilizado, mas eu sei na tua palavra, aleluia, que o Senhor pode me fortalecer. Eu estou aqui para buscar em ti a força que eu preciso para continuar a caminhada, aleluia. Eu estou aqui para buscar em ti a força que eu preciso para ir além de caminhar, aleluia, ou seja, ajudar os meus irmãos, fortalecer os meus irmãos, aleluia. Eu fico maravilhado com as ações divinas. Deus não apenas fortaleceu
Pedro. Deus fortaleceu Pedro de uma tal forma que ele teria força, não apenas para ele caminhar, ele teria força para pegar pelas mãos os seus irmãos e fortalecer os seus irmãos. Aleluia! Na intenção do diabo estava: eu vou dar contra a fé dele, vou fragilizá-lo e vou afastá-lo. Mas no coração de Deus estava: quando ele for atingido e ficar fraco, eu o fortalecerei. Aleluia! Quando ele estiver desanimado, eu reanimarei ele. Quando ele se afastar pelo não que ele disse, aleluia, eu aproximarei pelo testemunho de sua boca. Eu te amo, eu trarei de volta para perto. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Portanto, quando o diabo pensava: eu vou acabar, eu vou interromper a caminhada dele nesta prova, ele vai ficar tão envergonhado, tão decepcionado, tão abatido, tão fraco, que ele vai desistir. Mas quem é a nossa força? A nossa permanência na caminhada, sim, requer de nós a disposição. Mas todas as vezes que eu me encontrar fraco, Ele é a nossa força. E todas as vezes que eu me achar inapto, sem condições de vencer a luta, eu não posso me esquecer que eu não estou sozinho. O Senhor é comigo. Você quer ouvir algo ainda mais interessante? Os planos do diabo é: eu vou acabar com Pedro. Nos planos de Deus é: eu vou capacitar Pedro para que ele seja um melhor adorador. Porque com o exemplo de Pedro, ele será um instrumento para fortalecer muitos outros. Naquele tempo e nos dias de hoje, Pedro é um exemplo para todos aqueles que se encontram fragilizados no momento da luta, das provações, que pensam até em desistir, sejam pela pressão dos eventos, ou seja, pelos erros como cometeu Pedro. Porque que pecado maior existe do que esse, de negar o Salvador? Esse foi o pecado de Pedro. Ou seja, repetindo, para que você guarde, seja pela pressão do momento em que se vive, ou seja, pelos erros e pecados na caminhada. Nós podemos olhar para Pedro e ver um exemplo do que Deus pode e quer fazer na vida daquele que no Senhor coloca a sua confiança. Eu me afastei, mas o Senhor, Ele pode e quer me aproximar de novo. Eu neguei, mas Ele me dá a oportunidade de eu confessar e declarar o seu amor por Ele novamente.
eu me feri, mas Ele tem o poder para me sarar. Eu estou fragilizado, mas nele há força para me fortalecer novamente. E não apenas para que eu caminhe, mas para que eu seja um exemplo para os meus irmãos, para que eu tenha força sobrando para pegar nas mãos dos meus irmãos e dizer: eu já passei por isso, mas o Senhor me sarou. Eu já passei por isso, mas o Senhor me levantou. Eu já passei por isso, mas o Senhor enxugou dos meus olhos as lágrimas. Eu já passei por isso, mas o Senhor restaurou a minha fé. E olha, eu aqui pregando a palavra de Deus. Vem comigo, o Senhor quer fazer o mesmo por ti. Portanto, a promessa é de que, Pedro, tu vais voltar e tu vais fortalecer a muitos. Aleluia. Meu Deus. É isso que nós podemos esperar do Senhor. As promessas de Deus que há sobre as nossas vidas, do que depende dele, ele vai fazer. Inclusive, gerar em nós experiência, gerar em nós maturidade, gerar em nós conhecimento, o que for preciso, que vá para além das nossas possibilidades, e pertence, está no âmbito da ação divina, Ele vai fazer. Jesus prometeu: tu vais ser pescador de homem. O diabo está vindo com essa história aqui de provar a tua fé. Fica tranquilo, eu já intercedi, a tua fé não vai se apagar. E quando tu retornar, cara, faz o seguinte: apacenta, aleluia, melhor fortalece os meus irmãos, fortalece os teus irmãos, aleluia. É interessante que algo semelhante Jesus diz a Pedro quando chama ele para confessar, porque 3 vezes ele negou Jesus, 3 vezes convida ele a confessar o seu amor. Eu te amo, tu sabes que eu te amo, eu te amo. E Jesus por 3 vezes falou: apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta, aleluia. Se tu me ama, cara, então deixa dessa tristeza, deixa deste coração vacilante, deixa desse desânimo, deixa dessa fraqueza. Vem, eu te fortaleço, vem, eu te levanto, aleluia. Vem, a minha palavra sobre ti não mudou. Oh, aleluia, você está ouvindo? A palavra de Deus sobre a tua vida não mudou. Glória a Deus. O teu coração pode ter mudado, o teu coração pode querer estar mudando ou querer mudar, mas a palavra de Deus sobre a tua vida não mudou. A promessa de Deus sobre a igreja manancial não mudou. Aleluia. Nessa luta que temos que passar, vamos ficar vigilantes, mas não vamos nos esquecer. Nós podemos ser afligidos, nós podemos ser até abatidos, mas nunca seremos destruídos. Nós podemos ser perseguidos, mas Deus não nos abandonará. Ele está conosco, aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora façamos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte, irmão? É diante da luta ficar de braços cruzados? Qual é a nossa parte? É diante da luta não orarmos, não nos congregarmos? Qual é a nossa parte? O que fez a igreja quando estava sob ameaça, capítulo 4 de Atos, a igreja estava reunida.
Pedro não precisava de um renovo. O seu coração estava abatido, mas ele estava por ali. Aleluia. Na confissão dos 3, eu te amo, Pedro foi renovado. Foi fortalecido para continuar a caminhada. Você está me entendendo? Amém? Capítulo 21 de João. Mas sabe quando ele foi fortalecido para fortalecer os seus irmãos? Quando ele foi cheio do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Fortalecido para voltar à empolgação de servir ao Senhor, capítulo 21. Mas até lá, ele estava por acolá. Não sou mais o mesmo, mas eu estou por aqui, viu, Senhor? Mas depois que ele é renovado para a caminhada, ele já está liderando os irmãos nas orações. E aí o Senhor nos fez promessas. Ele disse que ia derramar sobre nós o Espírito Santo. Ele mandou que ficássemos em Jerusalém. Vamos ficar, meu povo. Vamos orar. E ele insistiu, ele já estava liderando. Até ele ser revestido de poder. E quando ele é revestido de poder, aí é o Pedro que prega, é o Pedro que ora e expele demônios, que cura enfermos, é o Pedro que ensina a igreja, é o Pedro que motiva a igreja. Em outras palavras, como é que nós devemos, qual é a nossa parte? A nossa parte, irmão, é se reunir para orarmos, reunir para jejuarmos, buscarmos o socorro de Deus, olharmos para os caídos e dizer: Deus, tenha misericórdia. Já tem alguns caídos, Senhor, levanta eles. Nos guarda, nós que ainda estamos de pé, nos sustenta. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar. E eu não sei se esse é tempo para a gente tirar dias de descanso.